Olá pessoal, meu nome é Eduardo Almeida e hoje a gente vai dar aí continuidade ao nosso curso de arquitetura de software, onde a gente vai estar discutindo alguns princípios de design. A lista não é exaustiva, mas a gente vai passar aqui pelos principais princípios, as características deles e como a gente pode utilizá-los no dia a dia nos nossos projetos. Ok? Vamos lá. Antes da gente falar dos princípios de design, é importante a gente discutir um pouco sobre o que é a fase de design, né? Existe uma confusão aí sobre esse termo, né, essa palavra design, que muitas vezes a gente associa à arquitetura de software, outras vezes associa à fase do processo de desenvolvimento. Então é importante que a gente contextualize aí o que é design, né? Tem uma frase interessante do Greg Booth que ele diz que, olha, toda arquitetura ela é design, mas nem todo design é arquitetura, né? Acho que essa frase aí resume bem a diferença entre design e arquitetura e a gente vai ver aqui alguns exemplos também ao longo da aula que vai exemplificar esses conceitos. Mas o que seria então design? No mundo de software, né, essa frase aí, né, software design, segundo Steve McConnell, significa a concepção, a invenção ou algum artifício aí que a gente vai utilizar para transformar uma especificação qualquer, né, em um software que a gente está desejando ali construir. Design também é uma fase do processo de desenvolvimento. Design é aquela fase ou aquela atividade que está ali, né, entre a sua etapa de requisitos e as atividades de implementação e teste. Então, a fase do nosso processo de desenvolvimento, que no nosso caso aqui, onde a gente está discutindo muito da arquitetura de software, o principal resultado dessa fase de design aqui é a arquitetura em alto nível e o projeto interno dos módulos ou subsistemas ou componentes que formam essa arquitetura, né? Ou seja, o design em alto nível, que seria o desenvolvimento da arquitetura, e o design mais interno dos elementos que formam essa arquitetura. Por que design também é importante, né? Um bom design ele é útil para projetos pequenos, né? Mas ele é indispensável para grandes projetos. Então, se a gente pensar em cada vez mais o contexto atual de desenvolvimento de software, são aplicações que exigem uma performance adequada, exigem níveis de segurança adequado, aplicações que têm que estar disponível praticamente 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, um bom design é indispensável para esse tipo de projetos. Projetos onde muitas vezes você tem times que estão realizando desenvolvimento distribuídos em diferentes locais. Então, para projetos grandes, para aplicações de fato robustas, o design é aí um processo indispensável, né? Principalmente um bom design. Como a gente está falando muito aqui de arquitetura de software, né, e a gente já viu que a noção e o conceito de arquitetura que vem lá da área de engenharia civil, de construção civil, é muito mais antigo do que arquitetura de software no mundo de computação, no mundo de engenharia de software, design também na mesma linha, né? Então aqui tem uma imagem da Tacoma Bridge, né? Uma ponte que foi inaugurada nos Estados Unidos entre os anos 40 e 50, se não me engano ela foi inaugurada em 1940. E essa ponte, né, quando foi desenvolvida, era uma das maiores do mundo até então, e foi considerado um bom design,
né, dessa ponte. Aqui está a inauguração, a gente pode ver aqui vários carros passando, né, no que aparenta ser um desfile de inauguração, onde os engenheiros naquele momento ali, os engenheiros e arquitetos, né, foram aplaudidos pelo trabalho aí que eles realizaram. No entanto, né, alguns anos depois, né, essa ponte desmoronou aqui, né? Parte dela desmoronou e aí foi considerada uma das principais falhas no mundo de engenharia e arquitetura civil nos Estados Unidos, né? E quando começaram a ocorrer os estudos para entender o que levou a esse problema, a essa falha, eles identificaram que os arquitetos entenderam algumas das características do design, mas se preocuparam principalmente com a carga, ou seja, o peso que um conjunto de carros iam fazer sobre a ponte, né? Então a principal preocupação é essa. A gente está fazendo um design aqui que tem que ser duradouro, no longo prazo, e a principal característica é que ele tem que suportar tantos carros com um peso total de X para essa ponte. No entanto, eles não consideraram, por exemplo, a influência do vento, né? Então ocorreu aí uma tempestade de vento, vocês estão vendo aqui também que existe, né, muita água aqui também, e aí essa tempestade de vento começou a chacoalhar a ponte, e aí a ponte acabou desmoronando aí parte dela, né? Recentemente no Brasil a gente teve um caso similar no Rio de Janeiro, né, onde a ciclovia foi desenvolvida e os engenheiros e arquitetos não consideraram, por exemplo, a influência do mar, né? Então teve aquela ressaca, o mar invadiu também, né, acabou derrubando ali parte da ciclovia. Mas por que será que os engenheiros e arquitetos, né, eles não foram hábeis a identificar, por exemplo, que esse tipo de problema poderia ocorrer, ou essa situação poderia ocorrer, né? Por que será que isso aconteceu? Isso aconteceu, em parte, por conta dos desafios de design, né? Ou seja, os desafios dessa fase de design aí não são simples. E aí a gente vai estar discutindo aqui, passando pelos principais desafios relacionados aí a esse processo e que alguns deles, por exemplo, né, têm um relacionamento com essa questão do design da ponte que eu mostrei anteriormente. Uma primeira característica que faz com que o design seja bem desafiador é que o design é um que a gente chama de wicked problem, né? Ou seja, é aquele problema que ele só é claramente definido uma vez que a gente resolve ele ou parte dele, né? Então, quando os engenheiros e os arquitetos ali fizeram o design da ponte, de fato construíram a ponte, eles não tinham ideia, por exemplo, que a ponte sofria influência do vento. Uma vez que esse problema ocorreu, e no caso aí gerou, né, esse desastre, o próximo design que foi feito já incorporou esses aspectos, né? Então significa o quê? Que muitas vezes a gente está tratando com um processo onde o grau de incerteza é muito grande, né, durante o design. Você não consegue prever ali de antemão todas as situações, todos os cenários que podem ocorrer, né? Então, aí como eu falei, né, a questão da definição do problema, mas isso significa o quê? Que na prática a gente tem que resolver o problema uma vez, né, para entender esse problema, ver as limitações e aí sim, né, criar novas soluções com base nesse feedback e aí vão ser soluções efetivas, né? Então é um processo que muitas vezes ele é baseado em experimentação, é um processo que envolve muito tentativa e erro. Não significa que esse processo de tentativa e erro vai ser ad hoc. Não, é de certa forma sistemático, mas que envolve muita experimentação, muito feedback e erros, né, é parte do processo. Tem uma frase do David Parnas e do Paul Clements
que eles falam o seguinte, olha, você imaginar um designer de software, um arquiteto de software, que ele está derivando, né, que ele está criando o design dele de um modo bem racional, né, com explicações livres de erros, baseados em um conjunto de requisitos bem definidos, eles falam, isso aí é algo fora da realidade. Nenhum sistema tem sido desenvolvido desse modo e provavelmente nenhum vai ser. Mesmo os pequenos problemas, né, ou pequenos programas que são aí apresentados em livros textos, em artigos, o Parnas coloca aqui, né, com o Paul Clements, que esses problemas têm sido revisados e polidos até que os autores, de fato, mostrem o que eles queriam mostrar, né, e não a realidade, de fato, do que aconteceu. Né? Ou seja, o cenário é mais complicado mesmo. Um outro desafio, né? A gente já viu que design é um wicked problem, mas um outro desafio é que design é o slope process. Né? O que significa isso aí? Que o design é um processo que ele não é linear, que a gente vai ter aqui um começo, né, bem definido, um fim bem definido, um conjunto de atividades. O caminho é muito mais tortuoso, como eu falei anteriormente, né? Envolve muito mais experimentação. Por exemplo, é muito difícil, né, quando a gente está realizando um design, a gente responder perguntas, né, do tipo, né, esse design aqui, ele já está bom bastante, a gente já pode partir para a implementação ou faz sentido a gente detalhar um pouco mais? Será que eu estou detalhando muito esse meu design? Já estou passando a fronteira ali entre a fase de design e a fase de implementação? Ou então uma questão, entre aspas, simples, do tipo, quando é que esse design aqui está concluído? Né? Então, esse processo de design, ele é slope aí por causa desses aspectos. Né? Envolve muitos pontos cegos, muitos passos em falsos aí, que a gente acaba, de fato, cometendo muitos erros. Né? O ponto é que esses erros aqui devem ser encarados como parte do processo aí para se chegar a um bom design, né? Onde as lições aprendidas desses erros, o feedback aí é importante. Design, um outro desafio também da fase de design é que é um processo que envolve o tempo todo, você está ali como arquiteto, né, envolvendo trade-offs e prioridades. Né? Trade-offs por quê? Imagine que você considera que performance é um atributo de qualidade extremamente importante para a sua aplicação. Você diz, olha, a minha aplicação ela tem que realizar essas principais operações aqui em não mais do que 30 segundos. Por outro lado, você pode ter um stakeholder no seu time ou seu cliente que diz, olha, além da performance, segurança é algo crítico aqui para esse nosso domínio. Né? A gente, vamos supor, está trabalhando numa solução na área médica com dados sensíveis de pacientes. Então, segurança é algo crítico. E aí, você tem 2 ou 3 atributos de qualidade, nesse caso aqui, performance, segurança, poderia ser disponibilidade também, que os 3 são importantes, mas que se eu pesar mais a mão em um determinado atributo de qualidade, vamos supor em performance ou em segurança, vai acabar tendo impacto num outro atributo de qualidade. Então, você, como arquiteto, como quem está realizando o design ali, tem que estar o tempo todo lidando com esses trade-offs, onde é que se ganha, onde é que se perde, então vale a pena ganhar ou perder por conta disso. E envolvendo um conjunto de prioridades que muitas vezes são conflitantes. Né? Então esse é um desafio aí da fase de design. Um outro desafio é que, do mesmo modo que o design ele oferece, né, que você crie diferentes possibilidades para resolver o mesmo problema, por exemplo, se a gente der 2 ou 3 a mesma especificação de requisitos para 2 ou 3 arquitetos diferentes, provavelmente esses 3 arquitetos aí vão chegar com 3 arquiteturas que de fato são aceitáveis, mas que são
de certa forma, diferentes, né? Então, da mesma forma que o design aí cria, né, diferentes possibilidades para a gente, ele também restringe algumas dessas possibilidades, né? Dado algumas soluções que a gente acabe definindo aí, isso também vai envolver algumas restrições, né, por consequência. Um outro desafio do processo de design é que o design ele é não determinístico, né? Ou seja, a gente não consegue, né, claramente ali saber qual vai ser o resultado, né, de novo do design. De novo aquele exemplo que eu dei, né? Se a gente pegar uma especificação e der ali para diferentes arquitetos realizarem um design de uma arquitetura, eles vão chegar com 3 ou 4 ali arquiteturas aceitáveis, mas que vão ser, na maioria dos casos ali, arquiteturas diferentes, né? Não dá para a gente prever, né, de antemão o resultado, né? Então ele é um processo aí não determinístico, né? Tem muitas variações. O design ele é também um processo baseado em heurísticas, né? Então, como a gente viu ali, né, o design como ele é não determinístico, por consequência, ele é muito mais baseado em heurísticas. Ele envolve muita tentativa e erro, muita experimentação. Então, não dá para a gente garantir determinados aspectos que vão ocorrer a partir do nosso design, né? Então, esse aí é um ponto importante também, que é um processo baseado em heurísticas, né? Então, está aqui o que a gente comentou anteriormente, né? Que envolve muita experimentação, envolve tentativa e erro, é um processo não determinístico, né? E aí, por consequência, a gente utiliza muito mais heurísticas para basear o nosso design. Por fim, um outro desafio aí do processo de design é que o design ele é emergente, né? Então, a gente pensar ali que um design, a fase de design, por exemplo, né, vai produzir uma arquitetura que vai ser criada por um arquiteto, e essa arquitetura vem apenas da cabeça do arquiteto, sem consultar ninguém, e ele vai impor aquela arquitetura ali para o time de desenvolvimento. Esse é um cenário que não ocorre na prática, né? Então, o design, na verdade, nesse caso aqui, o que a gente está mais preocupado com a fase da arquitetura, né, o resultado, né, a criação da arquitetura, esse design ele é muito mais emergente, né? Quando o arquiteto realiza o design e o arquiteto propõe uma determinada arquitetura, ele vai apresentar aquela arquitetura para os desenvolvedores, ele vai ter feedback dos desenvolvedores, ele vai ter feedback dos clientes, as decisões que ele tomou ali, ele vai ter que convencer os desenvolvedores que vão implementar em conjunto com ele ou não. Então, é muito mais um processo onde o design emerge do que é um design que ele é imposto, ok? Uma vez que a gente discutiu, né, os principais desafios relacionados à fase de design, agora a gente vai discutir alguns conceitos que são chaves, né, e são relacionados aí ao design e tem um impacto forte no design da arquitetura de software que a gente está aí, né, discutindo ao longo do curso. O primeiro conceito importante, né, um conceito-chave relacionado ao design é o conceito de modularidade. O tempo todo aí, se você conversar com arquitetos, se você conversar com líderes técnicos, com o engenheiro de software do seu projeto, ele vai usar esse termo, né? Os módulos do nosso sistema, esse módulo aqui que eu estou trabalhando, ele tem uma complexidade maior, esse módulo vai demorar mais tempo para ser desenvolvido, esse módulo é um módulo que a gente tem que ter uma atenção maior. Então, o conceito de modularidade, né, é um conceito chave aí nesse processo de design, né? Mas qual é a ideia por trás de modularidade, por trás de módulos? Lá atrás, né, quando a gente aprendeu a programar,
uma das primeiras ideias que certamente nos foram apresentadas foram as ideias propostas por Dijkstra, né? Onde ele dizia que, olha, quando você tem um programa para desenvolver, veja que a gente está falando de programas, né, e não de software, nível, né, bem menor aqui ainda. Mas desde lá atrás, quando a gente falava em programas, e você tem que desenvolver esse programa, é interessante a gente quebrar esse módulo maior, esse problema maior, em um conjunto de problemas menores, né? Aquela ideia do dividir para conquistar. Né? Ou seja, o que é que Dijkstra dizia ali? Olha, ele falou, olha, módulos ajudam a gente a gerenciar a complexidade do desenvolvimento. Por quê? Porque a gente consegue quebrar um sistema em um conjunto de unidades de software, que são esses módulos, que podem ser desenvolvidos por pessoas, né, uma pessoa, duas pessoas, ou por um determinado time. Né? Você pode pensar em esse módulo aqui eu vou encaminhar para aquela empresa desenvolver ou para aquele meu time ali internamente que vai estar desenvolvendo. Né? David Parnas falava o seguinte, olha, módulos, né, eles permitem que a gente oculte as decisões desses módulos, principalmente as decisões internas através de uma interface, e a gente permite que indivíduos ou esses times aí que eu falei anteriormente consigam desenvolver esses módulos, se eles foram bem projetados, de tal modo que um time A, por exemplo, pode estar desenvolvendo um módulo de pagamento e um time B pode, por exemplo, estar realizando o desenvolvimento de um módulo de entregas de pedido, onde esses times estão aí desenvolvendo esses módulos ao mesmo tempo. Ou seja, se o seu sistema foi bem modularizado, se esses módulos têm poucas dependências entre si, a gente vai poder obter esses benefícios. Né? Então a gente falou um pouco aqui, né, sobre módulos, modularidades, mas o que é que seria aí cada um desses conceitos? Né? Nesse livro aqui, né, um livro recente sobre fundamentos de arquitetura de software, né, o Mark Richards e o Neil Ford, eles falam o seguinte, olha, diferentes plataformas oferecem aí diferentes mecanismos de reutilização de código. Né? Mas todas essas plataformas, de alguma forma, né, elas apresentam algum mecanismo para a gente agrupar um determinado conjunto de códigos em módulos. Né? Então, né, módulos podem ser entendidos como um conjunto de partes padronizadas ou unidades independentes que podem ser utilizados para construir um sistema mais complexo. Né? Essa definição aqui é bem simples. E aí ele diz, olha, a gente usa a modularidade, né, para descrever um agrupamento lógico, né, de código relacionado. Né? Então esse ponto aqui de código relacionado, né? Código que tem responsabilidade similar, código que representa os mesmos interesses. E esse agrupamento poderia ser um grupo de classes, por exemplo, uma linguagem orientada a objeto, ou um grupo de funções em uma linguagem funcional ou considerando aí programação estrutural. E aí ele diz, olha, a gente usa modularidade como um termo geral para denotar um agrupamento de código. Pode ser o quê? Um conjunto de classes, um conjunto de funções ou qualquer outro agrupamento. A gente pode pensar em um conjunto de pacotes, por exemplo, também. Então essa é a ideia aí de módulos e de modularidade, que é esse princípio chave. E por que essas coisas são importantes? O que esse princípio é chave? Né? Aqui a gente tem um exemplo simples aí que dá para exemplificar bastante esse cenário. Né? Considerando que esse aqui fosse um design aí, né, que foi proposto por um arquiteto. Você tem um módulo de gerenciamento de clientes, onde esse módulo tem operações para adicionar um cliente, atualizar um cliente, obter um determinado cliente, notificar clientes, e aí obter pedidos desses clientes e cancelar o pedido desses clientes. Então esse aqui é um design, por exemplo, para esse módulo.
Aqui embaixo a gente tem um módulo aí, ou um design alternativo, né? Onde esse módulo aqui foi dividido em dois módulos, né? Então, um módulo de gerenciamento de clientes, onde tem operações para adicionar um cliente, atualizar, obter, notificar, e o módulo responsável, por exemplo, por gerenciar os pedidos dos clientes. E aí uma pergunta que surge aí certamente na cabeça do arquiteto e que muitas vezes a gente se depara durante o projeto e desenvolvimento de sistemas é qual design aí seria o mais apropriado? Faz sentido eu manter todas essas responsabilidades em um único módulo ou faz sentido eu quebrar esse módulo em dois módulos, com um módulo específico para tratar clientes e um módulo específico para gerenciar os pedidos, né? Eu acho que a resposta em geral é depende, né? Mas depende de quê, né? Como é que vai ser o processo de mudanças? Será que essa questão, essas operações relacionadas aos pedidos vão parar por aqui, né, que justifique ter tudo aqui nesse único modo? Ou existe uma tendência, por exemplo, que a minha aplicação cresça e eu vou permitir que a gente ofereça funcionalidades para o usuário consultar os clientes de um determinado período, por exemplo, os últimos 6 meses, os pedidos que ele realizou, quais pedidos foram cancelados, quais pedidos foram pagos com diferentes mecanismos de pagamento, ou seja, se isso aqui, por exemplo, vai crescer com novas funcionalidades, faz sentido aí, certamente, desenvolver esse módulo aqui como um módulo alternativo a esse módulo aqui. Por quê? Porque a gente estaria aí definindo as responsabilidades entre esses módulos mais claramente, né? Ou seja, como isso aqui vai sofrer novas mudanças, eu não quero que essas mudanças, de certa forma, impactem nesse meu outro módulo, né? Então, modularidade envolve essas discussões aqui que a gente está tendo, né? Esse design é mais modular ou não do que esse aqui? É mais complicado ou não para realizar mudanças? Um outro conceito chave associado ao design é o conceito de complexidade. Lá atrás, então aqui em final dos anos 80, Fred Brooks, né, um dos líderes da família de computadores da IBM, dos anos 70 e 80, Fred Brooks ganhou o Turing Award, né, nos últimos anos, é equivalente aí na nossa área a um prêmio Nobel. E nesse artigo, né, o Fred Brooks ele diz, olha, em um projeto de desenvolvimento de software, na área de desenvolvimento de software, a gente tem aí dois tipos de dificuldades, né? Então, a gente tem aquelas dificuldades que são dificuldades acidentais e a gente tem aquelas dificuldades que são essenciais, né? E como é que ele diferenciava esses aspectos e como é que a gente pode pensar de forma similar? Se a gente trocar aqui o termo dificuldades por propriedades, né? Então a gente fala, olha, vamos pensar no domínio automotivo. Quais são as propriedades acidentais de um automóvel? Né? Então seria quais são as propriedades opcionais? A gente pode dizer que eu posso ter um carro que tem ar-condicionado, um carro que tem um motor turbo, um carro que tenha funcionalidades para estacionar sozinho, né? Por outro lado, a gente tem propriedades que são essenciais desse carro, né? Ou seja, todo carro ele tem que ter um motor, todo carro tem que ter, até então, pneus, né? Tem que ter portas, tem que ter um câmbio. Então, essas são propriedades essenciais, né? E aí, voltando para as dificuldades, quais são as dificuldades acidentais que a gente tem relacionadas a software, né? Ao mundo de software? São aquelas dificuldades inerentes, por exemplo, ao processo e que a gente tem feito alguns avanços, né? Por exemplo, hoje raramente a gente encontra um, um desenvolvedor que ainda escreve código num Notepad ou no VI, né? Você vai encontrar alguns deles, mas eles são bem mais raros, né? Ao longo dos anos foram desenvolvidas ferramentas e ambientes integrados ali, as IDEs,
E essas ferramentas possuem, por exemplo, plugins para auxiliar no processo de indentação. Se você tem uma variável que não está sendo utilizada, aquela variável vai aparecer de uma determinada cor. Essas ferramentas apresentam uma série de warnings enquanto você está ali codificando. Então, esses avanços, por exemplo, nesses ambientes e nessas ferramentas case, foram avanços que diminuem essas dificuldades aí acidentais, né? Avanço em linguagem de programação, avanço em geradores, avanços em linguagens de modelagem. Por outro lado, a gente tem algumas dificuldades do processo de software que, independente desses avanços, essas dificuldades vão continuar a existir. É aquilo que lá atrás o Fred Brooks dizia, olha, desenvolver software é algo difícil e a gente não tem nenhuma bala de prata, né, que vai resolver esse problema. Não vai ser usar, por exemplo, Kubernetes ou usar microserviços ou tecnologia A, B e C que vai fazer com que o nosso projeto tenha sucesso. Né? O desenvolvimento vai ser sempre complicado. E aí por quê? A gente tem um conjunto de dificuldades que são essenciais. Por exemplo, um processo de gerenciar mudanças. Né? Você realizar um design, que esse design ele vai acomodar novas mudanças. E mudanças é a única certeza que a gente tem num projeto de desenvolvimento de software. Né? Ou seja, mudanças vão existir. Mudanças para corrigir um defeito, mudanças porque o seu cliente exige novas funcionalidades, mudanças porque muitas vezes a gente vai portar, por exemplo, o nosso software para um outro sistema operacional, um outro ambiente, isso aí vai implicar em algumas mudanças. Então, tratar essa complexidade dessas dificuldades essenciais é um desafio. Então, a complexidade, né, é um conceito-chave aí do processo de design. Com relação ao design, né, o Steve McConnell ele até cita, né, quando os projetos falham por alguma causa, né, alguma razão, ou as principais razões são técnicas, né, o principal motivo é que o time não foi hábil para gerenciar a complexidade. O time não teve habilidade ali para controlar a complexidade. Então, por exemplo, é um processo que fica muito difícil, por exemplo, você adicionar novas funcionalidades, você resolver um bug sem que aquilo tenha impacto em outros módulos do sistema que não necessariamente deveria ter. E aí chega um momento que a equipe diz, olha, a gente não consegue mais adicionar novas funcionalidades ou corrigir defeitos, que a coisa está um pesadelo. Né? Nossa aplicação não tem mais uma boa performance. Ela escalava para 500 usuários, mas agora para 5.000 ela não tem mais, não escala mais. Então a gente vai ter que, de certa forma, aí, fazer o redesign dessa aplicação. Né? Então, a gente já viu ali, né, que complexidade é uma característica chave, um conceito chave do processo de design, e se a complexidade não for gerenciada, essa complexidade vai gerar aí designs que não são efetivos. Né? E como é que um design ele acaba não sendo efetivo? Né? Quando muitas vezes a gente desenvolve uma solução complexa para um problema simples, né? Aquela história se desenvolveu, a gente acabou aqui utilizando uma bazuca para matar uma formiga. Né? Então a gente tem uma solução que é extremamente complexa para um problema que é simples. Ou em alguns casos a gente tem uma solução simples, mas ela é incorreta para um problema que tem uma complexidade ali elevada. Né? Ou a gente tem situações onde a complexidade ocorre dos dois lados. A gente tem um problema complexo, mas a gente adotou uma solução que não é apropriada, é complexa para resolver esse problema complexo. Né? Então, esses três aspectos aí, muitas vezes, acabam levando a um design que não é efetivo. Mas quais características, então, são desejáveis em um design? Né? O que seria um bom design? O que é que tem esse bom design? Uma primeira característica
É claro, está relacionada com a complexidade, que a gente já falou ali, mostrou anteriormente, que se não gerenciada, vai levar a, a problemas, né, ao time de desenvolvimento. Então, uma característica de um bom design é que a solução apresenta uma complexidade mínima. Você consegue olhar ali para a solução, às vezes é até um problema complexo, né, mas você vê que a solução adotada ali tem uma complexidade mínima, né, algo que foi elegante, né. Então, gerenciar a complexidade para fazer com que ela seja mínima é uma característica de um bom design. Uma outra característica de um bom design é aquele design que ele vai ser fácil de manter, né? Mas fácil de manter, por exemplo, da perspectiva de uma outra pessoa que vai realizar a manutenção nesse sistema e não nós mesmos que realizamos o design, né? E aí manutenção, desde adicionar novas funcionalidades, como também resolver problemas, realizar porting desse nosso software para um outro ambiente, né? Então, facilitar a manutenção é uma característica importante. É importante que esse design tenha um baixo acoplamento, né? São duas palavras bem simples que muitas vezes a gente usa referentes a um design, é acoplamento e coesão. É aquele meio que jargão que todo mundo sabe, mas que é fácil, é difícil de se realizar. Falar é fácil de dizer e difícil de ser realizado. Minha solução tem que ter um baixo acoplamento e uma alta coesão. O que é que significa na prática? E por que é importante esse baixo acoplamento? A gente quer que os nossos módulos da nossa solução não tragam dependências com outros módulos, né, que não necessariamente precisariam ocorrer. Se eu tenho módulos com baixo acoplamento, eu consigo com que um time A desenvolva um módulo A e um time B desenvolva um módulo B ao mesmo tempo, por exemplo. Eu permito que mudanças que vão ser feitas e devem ser feitas apenas no módulo A de pagamento não tenham impacto no módulo de usuários, por exemplo, no módulo de entregas de pedidos, que necessariamente não teria nada a ver. Então, se esses módulos têm um baixo acoplamento, todos esses aspectos aí que eu falei vão ser facilitados. E aí quem anda de mão dadas com o acoplamento é a coesão. A gente quer ter uma solução que tenha um baixo acoplamento e uma alta coesão, ou seja, eu tenho módulos que eles fazem as responsabilidades que eles possuem é a responsabilidade que de fato ele precisa ter. Ele faz aquilo que ele deve fazer e não mais do que, do que isso. Então esses módulos têm aí uma forte coesão. O meu módulo é coeso, ele faz o que ele se propõe a fazer. Ele não tem ali aquela mistura de responsabilidades naquele módulo. Uma outra característica desejável de um bom design é a extensibilidade, né? Ou seja, o meu design ele deve ser fácil de ser estendido, né? Então, por exemplo, eu tenho pegar o nosso caso, né? Eu estou trabalhando com a solução atual numa startup que a gente oferece soluções para pacientes em home care, né? Pacientes que estão em casa sendo assistidos ali por um profissional ou um cuidador ou um membro da família que está coletando os dados desse paciente. Atualmente, a nossa solução, a gente coleta os dados de forma manual, insere esses dados no smartphone que envia para base de monitoramento dos diferentes pacientes. Mas certamente a gente já tem que pensar que esse, por exemplo, é um módulo que vai sofrer mudança. A gente vai ter que estender com novas funcionalidades. Então, mais para frente, a gente vai querer coletar uma série de sinais do paciente através do smartphone. Vários smartphones já oferecem essas funcionalidades. A gente vai querer mais para frente, por exemplo, que o usuário, o paciente, ali possa estar utilizando determinados gadgets. Por exemplo, um smartwatch que vai estar coletando ali alguns dados. A gente vai querer, por exemplo, que o nosso software se comunique com dados que vão ser
recebidos por dispositivos externos, por exemplo, medidor de pressão, medidor de temperatura, medidor de batimento cardíaco. Mais para frente, né, a gente pode querer que esse nosso paciente insira os dados através de assistentes de voz, como a Alexa, por exemplo. Você fala, olha, Alexa, vou iniciar aqui o H-Doctor e hoje a minha temperatura está em 37 graus, a minha frequência cardíaca está em tal, e esses dados vão ser absorvidos e gerenciados pelo nosso sistema. Né? Então, o Design for Change, né, desenvolver uma solução que é extensível, é uma característica importante aí de um bom design. Uma outra característica chave é a reusabilidade. Ou seja, a gente tem vamos pensar em um design que ele pode ser reutilizável em diferentes contextos. Né? Se eu desenvolvo uma solução e essa solução vai ser reusada em outros projetos, significa que eu vou estar aí economizando, né, reduzindo os custos do meu projeto, né, que é aquilo que foi pensado, projetado, implementado, testado, documentado, né, ele vai ser reutilizado agora em outros contextos e eu não vou precisar fazer isso novamente. Né, eu vou aumentar o time to market da minha aplicação, né, do meu negócio. Eu vou colocar um produto no mercado ali, em teoria, de forma mais rápida, porque eu não vou estar ali gastando aquelas horas, já que eu estou reutilizando alguns componentes ali no meu design. Né? E eu vou estar, de certa forma, também aumentando a qualidade da minha solução, né? Porque eu estou reutilizando algo que já foi testado ali em diferentes contextos. Né? Então, apresenta aí uma solução que tem uma robustez maior. Um outro conceito importante é portabilidade. Né? Então, significa que a gente deve projetar um sistema que, se a gente for portar esse sistema para um outro ambiente, né, esse processo aí vai ser facilitado. Né? Então, por exemplo, assuma que a gente tem uma camada na nossa arquitetura e nessa camada a gente tem um conjunto de drivers que são relacionados ao sistema operacional, por exemplo. Então, se eu for migrar essa minha aplicação para outro sistema operacional, outros drivers, é interessante que essa camada que foi bem projetada, ela não vai ter impacto no outro ambiente. Né? Eu vou alterar apenas esses drivers que vão ser referentes ao novo ambiente e essa camada não vai ter impacto em outras. Né? Então, o sistema vai ser mais fácil de portar. Né? O exemplo que eu dei, né, da aplicação do ambiente de home care que a gente está trabalhando. Eu vou ter que projetar ali essa minha solução para a coleta dos dados dos pacientes, de forma que no futuro, quando novos fornecedores, por exemplo, fechem contratos com agentes relacionados a dispositivos para coleta de dados, a gente consiga fazer isso aí também de forma facilitada. Por fim, né, a última característica desejável aí de um bom design é que a gente utilize técnicas que, de certa forma, são padronizadas. Né? Então, se a gente vai utilizar determinadas soluções no nosso design, determinadas técnicas, é importante que essas técnicas sejam técnicas padronizadas. Né? Então, por exemplo, se a gente vai utilizar padrões de projetos ou estilos arquiteturais na nossa solução, né? Então a gente está utilizando aí soluções que a gente espera que, de fato, engenheiros e arquitetos que vão, por exemplo, manter ou trabalhar nesse sistema conosco também tenham conhecimento. Né? Então, a utilização aí de técnicas padronizadas e não aquelas técnicas que a gente tira única e exclusivamente das nossas cabeças. Um outro ponto que é importante a gente ressaltar, né, como a gente está aqui falando de design, é que a gente tem, né, diferentes níveis de design. Né? Então, isso aí é importante, porque muitas vezes a gente tem aquela confusão de amarrar, né, sempre design à arquitetura em si. Né? Mas a gente tem diferentes níveis de design. Né? Por exemplo, considerando o design de um sistema orientado a objetos, né? Esse caso aqui. Né? Então, o primeiro nível de
de design, a gente está considerando o sistema como um todo, né? O problema como um todo. Como é que eu pego aquele problema, por exemplo, e refino esse meu nível de design em um outro design onde eu agora não tenho não mais o meu sistema como um todo, mas um conjunto de subsistemas ou um conjunto de pacotes que agora formam aquele meu sistema monolítico ali de um. Né? Então, um outro nível de design aqui que eu estou pensando no nível de subsistemas e pacotes. E eu agora posso pegar um determinado pacote desse ou um determinado subsistema desse aqui agora e realizar o design interno dele. Né? Então, estou preocupado aqui agora nesse nível 3 aqui com o design desse subsistema, desse determinado pacote. Né? Quais vão ser os elementos internos desse módulo, desse pacote, e aí como é que eles vão se comunicar. Né? Eu agora posso ter um outro nível de refinamento onde eu pego uma determinada classe, né? Já que a gente está falando aqui de um design orientado a objeto, e eu agora vou me preocupar com o design interno, né, o projeto interno dessa classe aqui em específico. Né? Eu estou olhando para os dados, eu estou olhando para os métodos e procedimentos que eu tenho ali relacionados a essa determinada classe. Né? Essa classe pode ter diversos métodos, diversas funções, e eu agora vou pegar um deles aqui para realizar o design, considerando todas essas características de um bom design ali que nós discutimos. Né? Então, eu estou num outro nível aqui do meu design. Né? Então, veja que a gente falou aqui de 5 níveis diferentes de design. Né? Então, a gente tem aí diferentes níveis de design que a gente acaba o tempo todo realizando esses refinamentos para sair de um problema maior e gerenciar a complexidade desse problema com subproblemas. Aqui, por exemplo, a gente tem um design de um sistema que foi subdividido aqui em 6 módulos. Né? Um módulo de interface de usuário, um módulo de gráfico, um módulo de regras de negócio, um módulo de ferramentas. Aqui a gente tem um outro design, né, daquele sistema mostrando como aqueles módulos, né, aqueles 6 módulos se comunicam. Né? Dá para ver aí claramente pela figura que esse design, né, não necessariamente está um design aparentemente simples de entender, né, ou simples de realizar modificações, porque basicamente todos os módulos aí estão tendo comunicação entre si. Né? Isso significa o quê? Que certamente para eu mudar um determinado módulo, eu vou ter que ter impacto em outros módulos que não necessariamente teria algo a ver com aquele módulo. Né? Então, esse módulo, essa solução de design aí, está com problemas, por exemplo, de complexidade, de acoplamento, de coesão. E aí um design muito mais clean, né? Aparentemente já aqui no aspecto visual, a gente está para ver que esse design aqui aparentemente apresenta uma complexidade menor e aparentemente apresenta uma solução que é mais fácil de acomodar, por exemplo, mudanças. Então esses são aí os desafios que nós, como os arquitetos, né, acabamos enfrentando aí enquanto a gente está realizando o design e considerando o design desses diferentes níveis aí que nós falamos. Esse slide aqui só resume, né, então, o que a gente discutiu anteriormente, que nós temos diferentes níveis, né, de design aí enquanto estamos projetando e implementando uma solução. Nós falamos anteriormente, né, que o processo de design ele é um processo muito mais baseado em heurísticas, né, dado que ele é não determinístico. Né? A gente não consegue prever claramente qual vai ser o resultado ali daquela nossa fase de design. Né? Dito isso, né, a gente vai apresentar aqui algumas heurísticas que são importantes e que algumas delas a gente, de certa forma, já acaba utilizando aí algumas delas no dia a dia quando a gente está realizando o projeto de implementação de sistemas. Uma primeira heurística importante é quando a gente está trabalhando, por exemplo, com sistemas orientados a objeto, é encontrar
objetos aí, né, do mundo real, né? Então, esse é uma primeira heurística aí que a gente utiliza, e isso envolve o quê, né, quando a gente está aí utilizando essa heurística? Envolve, né, a gente identificar, né, quais são os objetos do mundo real, quais são os atributos que esses objetos do mundo real possuem, a gente definir claramente o que é que determinado objeto pode fazer com outros objetos que a gente está identificando, quais objetos, né, têm permissão para falar ou realizar atividades com outros objetos, quais partes de um determinado objeto vão ser visíveis para outro objetos, e a gente está ali o tempo todo, né, preocupado em definir as interfaces para permitir a comunicação entre os diferentes objetos, né? Então, uma primeira heurística é encontrar objetos do mundo real. Uma outra heurística que é importante é formar abstrações aí consistentes, né? O tempo todo, durante a fase de design, durante o projeto de desenvolvimento de software, a gente vai estar utilizando abstrações, né? Ou seja, abstração é aquela capacidade ali que a gente tem que ter de se concentrar em um conceito, pensar em um determinado conceito, né, ignorando algumas partes, né, alguns detalhes desse conceito que não são essenciais, né? Então, por exemplo, quando eu penso numa casa, né, quando eu estou abstraindo uma determinada casa, eu entendo ali que, olha, uma casa ela vai ser uma combinação que vai envolver janela, ela vai ter portas, ela vai ter um determinado piso, né? Então eu abstraio tudo isso aqui na estrutura de uma casa, né? Se eu penso agora numa vila, no projeto de uma vila, eu vou pensar aí numa coleção dessas casas, vão formar uma vila, vão formar uma determinada cidade, né? E o nosso desafio é formar essas abstrações aí consistentes com o mundo real. Uma outra heurística importante, que é também simples de falar, né, mas muitas vezes, algumas vezes difícil de realizar, é a gente prover soluções com um bom encapsulamento. Ou seja, a gente quer desenvolver soluções que ocultem, por exemplo, determinados detalhes de implementação, né? Então, essa é uma heurística importante. Então, quando eu penso num projeto de uma casa que eu tenho que mapear, por exemplo, uma estrutura complexa, aquela casa ali que está circulada aqui, né, desse mundo real, e eu penso nessa abstração aqui para essa casa, é importante que, para fazer esse design aqui, esse meu design oculte aí, por exemplo, os detalhes internos dessa casa, né? Então, a minha solução, os meus módulos, né, é importante que a gente oculte os determinados segredos que aquele módulo possui internamente, né? Então, eu vou permitir que módulos falem com outros módulos, módulos obtenham informações de outros módulos, mas não acessem os aspectos internos desses módulos, né? Ou seja, eu vou fazer com que o encapsulamento aí seja respeitado no meu design, na minha implementação. Uma outra heurística que também é importante, né, é a ideia de utilizar herança, né? Então, a herança, de certa forma, simplifica bastante o design de uma solução, né? Então, quando a gente está ali, por exemplo, projetando uma solução relacionada, por exemplo, a uma folha de pagamento, e você tem funcionários como a entidade desse sistema, você tem funcionários que são part-time, você tem funcionários que são full-time, ou seja, os dois são funcionários, eles compartilham algumas características que são comuns aí às duas, ao funcionário part-time e ao funcionário full-time, mas eles também possuem características que são específicas, né, de um determinado grupo. Um funcionário full-time ele tem outros direitos, mas eles também têm outras atribuições, né? Então, a ideia de
Ó, herança é útil principalmente para a gente definir aí, né, similaridade e diferenças entre objetos do nosso sistema, né, quando existe. Um outro conceito-chave que está relacionado ao encapsulamento e está muito relacionado também à modularidade, né, uma heurística chave aí é o ocultamento de informação, né, ou information hiding. Né? Então a gente pensar nas nossas soluções como black box, né, onde eu oculto ali os meus detalhes dos meus módulos, né, os detalhes internos. Né? Um módulo de pagamento ele não precisa saber detalhes internos de como o módulo de entrega vai ser feito. Né? Eu tenho determinadas operações ali que vão ser, determinados serviços que vão ser disponibilizados pelo método de entrega, mas eu não preciso saber detalhes internos de como isso aí é feito. Né? Se eu acesso esses detalhes internos, né, esses caras estão tendo uma comunicação maior do que deveriam ter e isso aí vai impactar no processo de mudança. Né? Então, essa figura aqui relacionada ao ocultamento de informação, information hiding, deixa bastante claro, né? Ou seja, eu tenho que oferecer essa visibilidade aqui dos meus módulos através das minhas interfaces, ocultando aqui essas partes internas da minha solução. Os detalhes internos não precisam ficar visíveis e acessíveis para diferentes partes do meu sistema, mas sim os aspectos com a visibilidade pública e que de fato devem oferecer funcionalidades e serviços para outros módulos da minha solução. Uma última heurística que também é importante é a gente identificar áreas no nosso sistema que são propensas a mudanças. Né? A gente já viu que a única certeza que a gente tem no projeto de desenvolvimento de software é que as coisas vão mudar. Né? A gente vai realizar mudanças para resolver bugs, a gente vai realizar mudanças para incluir novas features no sistema, para portar o sistema para diferentes ambientes. Então, mudanças é chave do processo de desenvolvimento, é algo que sempre vai ocorrer. Então, já que sempre vai ocorrer mudança, nós, como arquitetos, devemos ao máximo aí identificar áreas que são propensas a mudanças, né? E aí projetar essas áreas que são propensas a mudanças com um cuidado maior, né? Ou seja, áreas que vão ter uma coesão maior e um baixo acoplamento, por exemplo, com outros módulos. Né? Do contrário, né, toda vez que eu for realizar aquelas determinadas mudanças em um determinado módulo, vai estar ali replicando em outras áreas do meu sistema que não necessariamente deveria replicar. Então aqui a gente tem algumas áreas que são propensas a mudanças. Né? A primeira delas, regras de negócio. Né? Essa aqui claramente mudam com uma constante muito grande. Né? Então imagine, por exemplo, você está trabalhando com um sistema de tributação, você calcula determinados impostos, mas aqueles impostos ali podem sofrer variação dependendo da cidade, dependendo do país, dependendo do ano, dependendo de uma decisão do governo. Né? Então, as minhas regras de negócio é importante que a gente realize o design dela, né, em módulos de que tal forma aquelas mudanças vão ser fáceis de acomodar. Dependências de hardware é outra área propensa à mudança. Eu vou projetar, por exemplo, a minha solução, se ela depende de determinados hardwares, se essas funcionalidades que dependem de hardware vão estar definidas em camadas que vão ser isoladas de tal modo que mudanças para diferentes hardwares vão ter aí um impacto menor nas minhas outras camadas, nos meus outros módulos do sistema. Né? Então, pensar em dependências de hardware como áreas propensas à mudança é também um ponto importante. Aspectos de entrada e saída, né, mudam constantemente. Você pode estar trabalhando com a solução que hoje você lê dados de um arquivo TXT, amanhã pode ser um arquivo CSV, depois pode ser um arquivo XLS, formato Excel, e aí XLSX. Então,
essas funcionalidades aí que vão estar lendo ou escrevendo têm que ser pensadas como áreas que podem sofrer mudanças, né? Se a gente tem restrições de tamanho de dados, também é algo que pode e vai variar. Imagine que você está, por exemplo, projetando uma solução como Dropbox, e aí você diz, olha, os meus usuários, né, que são de graça, eles têm acesso podem armazenar aqui 500 mega. Né, e usuários que pagam podem armazenar 1 tera. E aí você mudar essas políticas vai impactar aí, essa restrição de tamanho de dados vai impactar em algumas mudanças no seu sistema. Então pensar nesses aspectos aí, tamanho de dados como área propensas a mudanças. Assim como aquele design que é difícil, né? Você está tratando uma solução que é complexa e muitas vezes você também adotou uma solução complexa, aquela ali provavelmente vai ser uma área propensa a mudanças, ou para corrigir eventuais defeitos ou eventuais problemas que você não entendeu da melhor forma possível, ou uma outra solução que você vai encontrar mais para frente que vai ser mais adequada para resolver aquele problema difícil, né? Então, essas aqui formam, por exemplo, um conjunto de áreas propensas a mudanças em um sistema, né? Não são as únicas, né, mas são algumas aí que com certeza são propensas a mudanças. Tá? Então, com isso a gente finaliza a nossa aula de princípios de design. A gente viu aqui alguns dos princípios iniciais e na próxima aula a gente vai continuar aí falando também de princípios de design. Ok? Um abraço e até a próxima aula.